Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Abrimos nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Aleluia. Enquanto os meus irmãos acham, já vou agradecendo a Deus por esta oportunidade. Mais uma vez estar aqui, pregando a palavra do Senhor. Agradeço a Deus. Louvo a Deus pela vida do Bispo Josias, da Bispo Alexandre. Que Deus abençoe esse casal poderosamente. E que o Senhor possa nos abençoar. Livro de Marcos, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga bem. Quem não achou, diga espere por mim. Aleluia. Marcos 10, 46. Que diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para fazê-lo calar-se. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse ao que chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Podem tomar os seus assentos. Glória a Deus, aleluia. Esta foi a palavra a qual Deus colocou em meu coração. Eu já havia montado o sermão dela desde a minha última pregação. Mas aí sempre é bom a gente estudar novamente. Por mais que a gente já conheça o texto, sempre é bom estudar. Porque você pode pregar o mesmo texto durante 5 vezes seguidas, mas sempre vai ter algo novo que Deus vai querer usar o preleitor. O tema desta pregação é: O que queres que eu te faça? Hoje eu vim falar de mais um dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo, que operou e sempre opera intermédio da fé. Afinal, a palavra de Deus diz em Hebreus 11:1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tudo é pela fé. Se não tivermos fé, não há cura, não há o milagre, não há livramento. Se não tivermos fé, a cura, o milagre e o livramento não poderá ser alcançado. Tem situações que é difícil e às vezes parece até impossível, mas a palavra de Deus diz que se creres, verás a glória de Deus. Meus amados irmãos, eu vim falar nesta noite, como eu já disse, de mais um dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Desta vez, Jesus vai curar e salvar o cego Bartimeu. Jesus vem chegando até Jericó. E Jesus faz ali uma obra em Jericó. E aí, em todas as cidades que Jesus passa, sempre tem um milagre que Jesus opera. Só que Jesus, quando vai saindo da cidade de Jericó, tem um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Ele não está no caminho. A palavra do Senhor, nessa tradução, diz junto ao caminho. Noutras traduções vai dizer à beira do caminho. O cego Bartimeu, ele era cego. Eu estudei e não achei se ele era cego de nascença ou se no decorrer do tempo ele ficou cego. Mas o que eu estudei vou passar para meus irmãos. O cego Bartimeu, ele não se encontrava no caminho, ele se encontrava à beira do caminho. Trazendo para os dias de hoje, a beira do caminho é quando alguém, eu vou trazer para o lado espiritual, alguém cego espiritualmente não está nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós bem sabemos que quem se encontra à beira do caminho ainda não está no caminho. E por não ainda estar no caminho, o milagre ele não pode ser operado por completo. E nem a pessoa que está precisando do milagre poderá encontrar o milagre se quiser permanecer à beira do caminho. Para que cada um possa conseguir o seu milagre, para que cada um possa conseguir a sua cura, o seu milagre é o que está pedindo ao Senhor.
essa pessoa precisa estar no caminho. E todos nós sabemos que Jesus é o caminho, pois a palavra dele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então Jesus é o caminho até o Pai. Jesus, ele é a fonte até o Pai. Quem quiser chegar a Deus, o nosso Pai, vai ter que passar pelo caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Tem muitos por aí negando a existência de nosso Senhor Jesus Cristo, negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mal sabem eles que para chegar ao Pai, também tem que aceitar a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que passar pelo caminho. Para você chegar em algum lugar, você chega àquele lugar, se você não passar pelo caminho que vai até aquele lugar, não chegamos, até porque ninguém aqui tem asa. Então, para chegar ao destino que queremos, temos que passar pelo caminho. E o cego Bartimeu, ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho, mendigando. Primeiro tópico, como eu já disse, é a beira do caminho. Quando muitos se encontram à beira do caminho, ele ali está de modo que ainda não está totalmente rendido aos pés do Senhor. Na verdade, nem está. Pode ter até a fé, ter fé, mas não está totalmente salvo, porque ainda se encontra à beira do caminho. Assim estava o cego Bartimeu. Ele estava à beira do caminho, após a cidade de Jericó. E quando ele ouve, na verdade, que há um homem ali ultrapassando a cidade de Jericó, ele ouve e logo sabe que é Jesus de Nazaré. E quando ele ouve falar de Jesus, ele logo se alegra. Afinal, quem ouve falar de Jesus não vai ter grande alegria em si? Quem que ouvindo falar que Jesus está no recinto, não vai ter grande alegria em si? Assim foi o cego Bartimeu. Quando ele ouviu que Jesus estava passando no local, ele logo se alegrou. Afinal, ele com certeza já havia ouvido os grandes prodígios e maravilhas que Jesus vinha operando no decorrer da sua caminhada. E com certeza ele pensou, não, se ele curou outros cegos, curou outros leprosos, curou paralíticos, por que eu, um cego, ele também não pode curar? Então eu vou esperar aqui, vou esperar ele passar. E aí o cego Bartimeu ouve Jesus passando no recinto, só que Jesus não está passando só. Porque a multidão, quando via Jesus, logo sabia que ali ia haver uma maravilha e todos corriam. Certo que uma parte era os fariseus para procurar algo para a prisão de Jesus, mas também a boa parte era porque acreditava e sabia que Jesus era o Filho do Deus vivo. Quem ouve falar de Jesus, o certo é que corra de imediato para ouvir e para vê-lo. Mas nós estamos numa geração tão triste que esta geração está desapercebida. Essa geração está distraída com essas coisas do mundo. E por conta desta geração estar distraída e desapercebida com essas coisas do mundo, estão deixando de se alegrar com a presença de Jesus. A nossa geração, ela está tão ruim de uma forma, uma geração tão má, que está se deixando levar pelas criações do homem, induzida por Satanás. Porque nós bem sabemos que as criações do globo foi Deus, mas nós também sabemos que à luz da Bíblia também tem filhos de Belial. A própria Bíblia diz isso. E esses filhos de Belial, eles criam coisas induzidas pelo seu mestre, ou seja, por Satanás. E este mundo está tão inclinado, tão desapercebido, achando que é uma coisa comum. Como uma coisa comum. Todos nós já sabemos que já lançou certas coisas que... Vamos usar aqui um brinquedo. Já lançou certos brinquedos que para muitos pais é uma coisa comum, é só um brinquedo. Ah, é porque é fofinho, é bonitinho. Mas as pessoas não procuram saber a origem daquele brinquedo. Não procuram saber de onde veio aquele brinquedo. Todos nós sabemos que aí tem grande fama o Labubu, tem grande fama o Bob Goods, tem grande fama o Roblox. Você vai pesquisar a fundo o que isso significa. O Bob Goods, todo mundo já deve ter ouvido, mamãe, compra o Bob Goods pra mim. Você vai pesquisar aquela ali.
Você sabia que o Bob Goods não é um livro, e sim um senhor que maltratava crianças? Que judiava de crianças e ele tinha ódio de crianças. Aí você vai e compra o Bob Goods pro seu filho. Ah, é só um livrinho com desenho. Pesquisa, vá a fundo. Uma coisa que eu aprendi com meu bispo e com minha bispa: sempre procure o lado oculto das coisas que você está passando para as suas crianças. Sempre procure o lado oculto daquilo que você está colocando na sua televisão, porque sempre tem um lado oculto. Nós podemos ver, mas é um bonequinho fofinho, é um bonequinho bonitinho, é um livrinho tão lindo, mas vá procurar o lado oculto daquela coisa, para ver se você não acha. Tem gente que acha que isso é uma grande besteira. Isso é besteira, a minha criança não tem entendimento. Se eu disser para mim e para você que a criança, ela vê mais coisas espirituais do que eu e você, porque ela é pura e inocente, ela é perfeita para Deus, porque ela é inocente. Então coisas que nós não vemos, ela já viu antes mesmo de nós perceber. Então o mundo está muito desapercebido com essas coisas. Quando Jesus chega no recinto, temos que focar em Jesus, como o cego Bartimeu focou. Ele ouviu falar de Jesus e logo se atentou à beira do caminho. Ele logo se atentou em buscar o seu milagre, a sua cura. Mas nos dias de hoje tem muitos desapercebidos. Tem muitos dormindo espiritualmente. Tem muitos cegos espiritualmente. Diaconisa Karine, eu não sou cego. Eu não estou falando da cegueira física. Eu estou falando da cegueira espiritual. Tem muitos dormindo aí diante de coisas que Jesus praticamente está gritando, dizendo que é errado. Mas nem todos querem se atentar. A presença do Pai é notória no recinto e tem gente de cara feia. A presença de Jesus é notória no recinto e tem gente murmurando. A presença de Jesus é notória no recinto e tem gente querendo arrumar confusão dentro da igreja. De onde é que já se viu isso, meu irmão? Olha para o cego Bartimeu, ele não quis confusão. O que ele queria é, ele está passando e eu vou pedir o meu milagre. Eu quero o meu milagre. Quando nós viemos para a casa do Pai, é simplesmente para duas coisas: para dar tudo em sacrifício de louvor e adoração a Ele. E se Ele quiser nos recompensar com algo, com a cura que nós estamos pedindo, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Independente de Ele fazer ou não fazer, Ele é Deus. Infelizmente tem gente que não aceita. O Senhor não me curou, por quê? Não pergunte o porquê, mas vá revisando. Se Ele não lhe curou ainda, se Ele não deu o seu milagre ainda, é porque não é no nosso tempo, é no tempo dEle. E Ele tem um propósito para que o nome dEle seja glorificado. Sabe-se lá quantos anos cego Bartimeu não estava cego? E somente agora, quando Jesus estava passando, é que ele teve fé de que receberia o seu milagre, a sua cura. Jesus não disse que ia curar ele. Tampouco no início você vê que Jesus vai passando e ele vai clamando. Mas Jesus ouviu sim, mas Jesus ainda não se atentou. Jesus queria ver até quando ele ia pedir. Assim é Jesus querendo ver eu e você. Até quando você vai pedir? Até quando nós vamos clamar ao Senhor? Será que nós vamos se fadigar ou vamos permanecer clamando ao Senhor? Porque tudo que Ele quer é que nós continuamos clamando, continuamos pedindo. No primeiro momento Ele pode não responder, mas te acalma e despreocupa, porque Ele vai responder. Pode não ser no seu primeiro clamor, pode não ser no segundo nem no terceiro, mas do quinto em diante, no sétimo em diante, Ele vai atender o teu clamor. Continua clamando, continua pedindo, porque Ele está te ouvindo. Apenas Ele está esperando o momento certo para te entregar o que você tanto pede. E Ele vai te entregar mais rápido ainda se você clamar mais e glorificar o nome dEle. Então, quando o cego Bartimeu ouviu que Jesus chegou, ele começa a clamar a Jesus. Ele decidiu clamar a Jesus. Tinha uma grande multidão. Como que ele poderia saber que Jesus ia ouvir se uma grande multidão, só com seus passos já é um grande barulho? Quem dirá se viesse uma grande multidão ali, todos clamando a Jesus? Então, como que ele saberia que Jesus poderia escutá-lo? Mas ele continuou clamando. Ele decidiu clamar e continuou clamando: Jesus, filho de Davi,
tende misericórdia de mim. Tem muitas pessoas que interrogam nesse Jesus filho de Davi. Não é que Jesus é filho de Davi, é que Jesus veio da descendência de Davi. Jesus veio da descendência do rei Davi. Quando muitos dizem Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, com aquela palavra, filho de Davi, tende misericórdia de mim, ele está confirmando que Jesus é o verdadeiro Messias. Ele está confirmando a divindade de Jesus. Ele está aceitando Jesus como Messias, porque naquela época muitos não acreditaram que Jesus era o Messias. Nem sua própria família, seus próprios irmãos que deram dar credibilidade a ele. Mas quando o cego Bartimeu disse, Jesus, filho de Levi, filho de Davi, ele estava dizendo, Messias, cura-me. Messias, salva-me. Messias, atende ao meu clamor. Messias, atende a minha petição. Messias, eu te reconheço como o verdadeiro Filho de Deus. Então era isso que o cego Bartimeu estava fazendo. E aí, isso é importante, meus irmãos, porque naquela época, e ainda hoje, Jesus ele se atenta aos tipos de clamores. Como assim, diaconisa Karine? Tem mais e tem menos? Não tem questão de mais ou menos. Tem questão de como você está clamando. Você está clamando com uma palavra específica, porque quanto mais você der detalhe do que você quer, quanto mais você dá detalhe para Jesus do que você quer, quanto mais você clama, e de uma forma específica, mais rápido ele vai te ouvir. Se você for devagar, também ele vai te ouvir. Mas é que Jesus se atentou à forma que o cego Bartimeu clamou a ele. É como se Jesus, filho de Davi, de misericórdia de mim, fosse uma chave. E na verdade era uma chave. Porque ali ele estava aceitando que Jesus era o Messias. Ali ele estava aceitando que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, enviado para salvar o mundo e não para condená-lo. E aí o cego Bartimeu, quando ele clama e ele diz essas palavras, ele continua clamando mais e mais e mais. Nós podemos, essa geração pode ser a geração que mais pregue, pode ser a geração que mais cante e louve ao Senhor. Mas se não buscarmos a face de Deus, se não buscarmos o clamor para o nosso Senhor Jesus Cristo, de nada isso nos adianta. É como diz em Marcos 8,36, pois do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta abraçar o mundo e no final você perder a sua alma e sua alma ser lançada no inferno? De nada isso adianta. Então nós podemos pregar muito bem, louvar muito bem, cantar muito bem, glorificar muito bem, mas se nós não buscarmos a face do nosso Senhor, de nada isso adianta. Deus está procurando ainda verdadeiros adoradores. Ele já tem muitos, sim, mas Ele quer mais. Porque Ele fez um grande investimento na minha e na tua vida e Ele nem quer e nem pode perder. O investimento que Ele fez foi alto. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para aquele que todo nele crê seja salvo. Jesus não chegou aqui para criticar, apontar ou para condenar. Jesus já disse em certo ponto, quando Jesus está com os seus discípulos, que muitos começam a dizer, olha, lá está ele com os pecadores, lá está ele com os doentes. E aí Jesus logo rebate, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os que estão doentes. Porque quem que está são precisa de médico, meu irmão. Quem que está com a saúde perfeita precisa de médico? Não precisa. Mas aqueles que estão doentes de corpo, alma e espírito, esses precisam e necessitam do médico, Senhor Jesus Cristo. O médico dos médicos. Então Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os que estão doentes. E nós bem sabemos que a maioria estão aí doentes. Fisicamente, espiritualmente, mentalmente, e Jesus veio para esses. É claro que Ele vai continuar nos ajudando, nos conduzindo, sim. Mas Ele veio para os doentes. Assim como Ele veio para o cego Bartimeu. Ele estava ouvindo o cego Bartimeu clamar.
Ele veio para o cego Bartimeu. Ele veio para aqueles que estão lá no mundo lá fora, achando que este mundo tem algo a oferecer. Na verdade tem, porque a palavra do Senhor diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então essas são as recompensas de Satanás para quem vive no mundo lá fora. É roubar, matar e destruir. Ele não tem outra coisa a oferecer. Ele pode até dar luxo, riquezas, fama, mas no dia que tu olhar para ele e disser, dai-me a minha salvação, ele vai dizer, isto eu não posso te dar, porque isto não está ao meu alcance. Isso é privilégio da concorrência, ou seja, isso é privilégio de Deus. O único que pode nos dar a nossa salvação e nos dar a certeza de que vai ter moradia no céu é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Pai. Aleluia. Quando o cego Bartimeu está indo até Jesus, surgem impedimentos. Sempre vai haver impedimentos. Queira você ou não queira, sempre vai haver impedimentos. O impedimento já começa quando você decide vir para Jesus. Assim como o cego Bartimeu, ele decidiu, eu não vou ficar nessa beira do caminho, eu vou diante dele porque eu quero estar no caminho. É aí que começam os impedimentos. Porque Satanás, ele não quer que nenhuma alma venha se render nesse altar. Porque ele sabe que este altar é santo. Ele sabe que este altar, Jesus está de braços abertos para te abraçar e te receber. Independente do que você viveu lá fora. Ah, mas diaconisa Karine, eu já pintei e bordei. Jesus sabe. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós viemos para Ele, eis que a velha criatura morreu e surge uma nova criatura. E para confirmar vem o batismo nas águas. Então não se importa se tem algo lá fora. Ai, mas e meus amigos? A palavra do Senhor vai dizer que quem tem amizade com o mundo constitui inimizade com Deus. Então o teu amigo não é outro, o teu amigo não é o teu vizinho, o teu amigo não é o teu amigo de farra, o teu amigo é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sinto muito em dizer, quem tem amizade com pessoas ímpias que estão no mundo lá fora. Ah, mas ele não me chama para beber. Ah, mas ele não me chama para fumar. Ele simplesmente é meu amigo. A palavra já está dizendo, quem tem amizade com o mundo se constitui inimizade com Deus. Deus é o nosso único amigo e os nossos irmãos em Cristo Jesus. Do que adianta você abraçar o seu amiguinho lá fora e no final ele não poder te arrastar para o céu? Do que adianta você ter o seu amiguinho lá fora e no final ele te levar para a boca da onça, te levar para o buraco, para o inferno? Do que adianta ter esses amigos? Melhor estar com Jesus. É como diz o louvor que o bispo sempre canta, prefiro ir com Jesus sofrendo do que estar aí fora. É melhor ir com Jesus sofrendo, porque pelo menos, é que nem eu digo, vai sofrendo, mas sempre tem o melchiolate de Jesus ali. Então o cego Bartimeu, ele não quis ficar na beira do caminho. Ele pouco se importou se tinha amigos, se não tinha. O que ele queria era estar com Jesus. O que ele queria era receber a cura que Jesus tinha para ele. Jesus em nenhum momento disse que ia curar ele, mas ele sabia que se fosse até Jesus, clamasse por Jesus, Jesus ia curar ele. Você entenda, quem foi até quem? Foi Jesus que foi até Bartimeu ou foi Bartimeu que foi até Jesus? Então se você está precisando de ajuda, Jesus, ele não vai atrás de você. Por que diaconisa Karine? Então Jesus não vai atrás de ninguém. A partir do momento que você decide negar a ele, ele não pode fazer nada por você. É claro que o Espírito Santo vai estar ali intercedendo, dizendo não vá por aqui, não vá por ali. Mas a partir do momento que você nega Jesus, e como é que eu faço isso, diaconisa Karine? Basta você sair daqui e dar uma voltinha lá fora. Ah, mas eu estou na igreja cantando música mudana. Ah, mas eu estou na igreja com um palavrão horrível. Ah, mas eu estou na igreja, a língua do tamanho do tapete de um rei. Estar na igreja não simboliza que você é do céu. Estar na igreja não simboliza que você é filho de Deus. Estar na igreja não simboliza que você é neto de Deus. Estar na igreja simboliza você vir para o Pai, vir para o nosso Senhor Jesus Cristo, se render, até porque Ele morreu por mim e por você e foi morte de cruz. Jesus despiu-se da sua glória. Jesus despiu-se do seu trono para se tornar maldito por mim e por você. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquela morte de cruz, todos que
que morria na cruz era maldito. Então Jesus fez maldito por mim e por você. E como nós vamos agradecer? Está no mundo lá fora com as amizades que não nos pertencem? Ou está aqui dentro cultuando, louvando e glorificando a Ele? E agradecendo pelos livramentos? Porque Ele nos livra até quando nós não vemos. Tem livramentos que você contempla com os teus olhos, mas tem livramentos que você nem percebeu, mas Ele te livrou. Saiba ser grato a Deus. Saiba ter gratidão pelo Pai que te arrancou do mundo. Saiba ter gratidão pelo Pai que te livrou de uma bala perdida, que te livrou do homicídio, que te livrou do assassinato, que te livrou de uma doença. Saiba ser grato a Deus. Não é de qualquer forma e não é de qualquer jeito. Ah, mas eu preciso de ajuda. Tá aqui, o lugar é esse. Não tem outro lugar, é aqui. Ah, mas o fulano de tal me negou ajuda. Quem disse que ele é teu ajudador? Teu ajudador é Cristo, é aqui na igreja. Quem está doente vem para o hospital. Quem está doente procura o médico. Procura ajuda. Ah, mas eu não consigo. Tu ora? Não, então como é que tu vai ficar firme? Como é que tu quer ficar firme diante do Criador se tu não fala com Ele? Não tem condições de você ficar firme se você não fala com o autor e consumador da sua vida. É impossível agradar a Deus desta forma. O cego Bartimeu, ele decidiu: eu não vou ficar cego por muito tempo não. Ele está vindo aí e eu vou querer minha cura. Assim é eu e você, não podemos aceitar a cegueira espiritual. Não podemos nos se prostrar diante dessa cegueira espiritual. Os sinais estão aí, meus irmãos. Jesus está à porta. E quem abrir, Ele vai entrar e vai cear com você. E quem negar Ele, Ele vai te negar diante do Pai também. A palavra do Senhor é clara. Quem me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Ah, diaconisa Karine, eu não estou negando a Jesus. Falando palavrão, tu acha que tu está aceitando Ele? Ah, diaconisa Karine, eu não estou negando a Jesus. Indo lá fora, se prostituindo, tu acha que tu está aceitando Ele? Ah, diaconisa Karine, eu não estou negando a Jesus. Fofocando da vida dos irmãos, tu acha que tu está aceitando Ele? Temos que rever se nós realmente estamos aceitando a Jesus ou se nós estamos negando Ele diante dos homens. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Eu e você somos espelhos para aqueles que estão lá fora. Então, se você aceita Ele aqui, demonstre lá fora também. Não é aceitar aqui e lá fora tá com gíria, não. Não é aceitar Ele aqui e tá com palavrão lá fora, não. Não é aceitar Ele aqui e continuar com um forrozinho na playlist do celular, não. Aceitou Ele aqui, deleta tudo e todos. Fica só com o que tá aqui. Você sabe o que foi que o cego Bartimeu fez? Quando ele foi até Jesus, ele disse que queria ser curado. Assim que Jesus disse, manda chamar ele, você sabe o que foi que ele fez? Ele tirou a capa e lançou. Quem disse que Jesus ia curar ele? Mas o que ele decidiu? Eu vou tirar a capa porque eu vou ser curado e pra cá eu não volto mais. Ele lançou a capa. Então está na hora de todos lançarem a capa e vir para Jesus. Se despede do que está lá fora, porque lá fora só tem a te oferecer destruição para a tua vida. Tu nunca vai ficar firme. Tu nunca vai ficar firme se tu continuar com as coisas que estão no mundo. Ah, mas eu não consigo. Toda vida que eu penso em parar vem um palavrão. Pra que mais de bocada do que eu? Tinha palavrão que ainda não era nem inventado, eu já tinha inventado. E hoje eu tô aqui com a boca limpa para a glória de Deus. Somos exemplos de vida para aqueles que estão lá fora. Então, a partir do momento que você vem pra cá, saiba que quando você passar por esses portões, você vai se tornar espelho. E não é espelho quebrado não, porque espelho quebrado só traz maldição. Já diz o ditado de vovó. Vovó sempre disse, vovó Chica, espelho quebrado dentro de casa traz maldição. Assim somos nós. Se nós somos espelho, nós não podemos ser quebrados, porque nós só vamos levar maldição para quem está querendo se espelhar em nós. Temos que ser espelhos completos e limpos, para que a pessoa possa olhar para nós e ver a reflexão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ver o reflexo do nosso Senhor Jesus Cristo.
Você já deve ter passado por alguém e alguém ter dito para você: eu vejo um brilho diferente. Aquele brilho ali é o brilho do Espírito Santo. Aquele brilho ali é o brilho que o Senhor Jesus Cristo te deu quando morreu na cruz. Então, se você tem esse brilho, mas você é um espelho rachado, o que vão ver não é a semelhança do Senhor Jesus Cristo. O que vão ver é uma maldição que está entrando dentro da casa da pessoa. Então temos que ser espelhos limpos. Cego Bartimeu largou a capa e foi de encontro a Jesus. Quando ele foi de encontro a Jesus, Jesus não tinha dito que ia curar ele. Jesus só chamou. Mas ele já sabia que quando Jesus chamou não foi para outra coisa, porque o Pai não faz nada incompleto. O Filho não faz nada incompleto, ele só faz as coisas por completo. Ele sabia, o cego Bartimeu sabia que se fosse até Jesus, ele não ia voltar de mãos vazias. Da forma que ele clamou, temos que tomar esse exemplo. Clamar, porque quando nós clamamos e chegamos a Jesus, de mãos vazias nós não voltamos. Nós voltamos com as mãos cheias, repleto da bênção, repleto do amor, da alegria, da verdadeira alegria, do gozo. Este mundo não tem alegria, este mundo só tem felicidade. E ainda dura pouco, né? Todos nós já passamos por isso e já sabemos que a felicidade, já diz aquele ditado, a felicidade do pobre dura pouco. Pronto. Mas não estou dizendo pobre de dinheiro, eu estou dizendo pobre de alma. Porque quem está naquele mundo, pobre de espírito, porque quem está naquele mundo não está com Jesus. Infelizmente está com o espírito maligno. Então ele é pobre de espírito. E a felicidade do pobre dura pouco. Então eu sinto muito. Quem está ouvindo, não leve para um lado ruim, mas leve para um alerta de Jesus para nossas vidas. E cego Bartimeu, Jesus é tão lindo, né, meu irmão? Que ele sabe do que nós necessitamos realmente. Só que ele é tão lindo que ele ainda nos dá a opção de escolher e pedir a ele o que desejamos. Ele já sabe que o que nós necessitamos é de uma cura, de um milagre. Mas ele joga pra ti e diz: o que queres que eu te faça? Ele está te perguntando hoje aqui: o que queres que eu te faça? Me pede e eu farei. Basta somente se lançar nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer o que queres. Quando ele chegou para o cego Bartimeu, ele disse: o que queres que eu te faça? Jesus já sabia: tu está precisando é de uma cura, mas eu vou ver o que é que tu quer. Só que o cego Bartimeu, ele foi específico. Ele disse: Senhor, eu quero a minha cura, eu quero a minha visão. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Por que Jesus não disse: a tua fé te curou? Sabe por quê? Porque Jesus deu o pacote completo. Eu já disse, ele não faz pela metade, ele faz por completo. Ele deu o pacote completo. Quando ele disse: vai, a tua fé te salvou, ele quis dizer: vai que tu tá curado e tu ainda recebeu a salvação. Então é isso, Jesus ele não dá pela metade. Jesus é totalmente diferente de Satanás. Satanás só te dá o limitado. É só aquilo que tu pede, ele te dá. Ele não te dá mais do que aquilo. Jesus não. Jesus deu a cura e ainda deu a salvação. E o cego Bartimeu foi tão grato, tão grato, tão grato, que pergunta se ele seguiu outro rumo. A Bíblia vai dizer que ele seguiu a Jesus. Então é assim que todos nós temos que fazer. Receber o milagre e a cura, permanece no caminho. Continua seguindo a Jesus. Não volta para a beira do caminho não, que lá não é teu lugar. O cego Bartimeu, ele pediu e o Senhor fez. E o Senhor nesta noite está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Fala para o Pai. Fala para o Senhor Jesus Cristo que Ele é o nosso intercessor diretamente com o Pai. Fala para Ele: Senhor Jesus, eu estou querendo isso, isso e aquilo. Mas entenda que quando você pede uma coisa ao Senhor Jesus Cristo, não é lá fora que você vai conseguir não, é aqui dentro. É permanecendo aqui. É buscando aqui que você vai conseguir o que você tanto pede. E faça como o cego Bartimeu: pediu, recebeu, ficou. Não é pedir, receber e cair fora não, que assim com Deus não cola. Até porque Deus não é menino e nem é brinquedo. E muito menos remédio para você tomar só quando está com dor. Meu Deus! Deus é santo. Jesus é santo. O Espírito Santo já está dizendo: Espírito Santo. Não tente brincar com essa trindade santa não, que nunca dá certo. Não tente fazer Deus de brinquedo não, porque Deus não é brinquedo.
Se você está pensando que tá que nem pula-pula, não tem um pula-pula? Vai para cima e vai para baixo, vai para cima e vai para baixo. Se você estiver pensando que a casa do Senhor é um pula-pula, eu sinto muito. Uma hora a rede se rasga e você cai. Não fique com pula-pula não, que não tem nenhum pula-pula resistente pro resto da vida. Uma hora a rede vai se rasgar, você vai cair e o buraco é fundo. E nem ri pra disfarçar não, que não cola. Porque Jeová é assim, ele tá sabendo. Tu pode estar rindo aqui, mas lá dentro ele tá te vendo a tua alma destruída, porque tu não tá com ele. A palavra do Senhor diz que quando alguém está na casa do Senhor, vai dar uma voltinha lá fora. O espírito ruim que estava lá fora, quando vem para Jesus, o espírito ruim sai e o Espírito Santo entra, certo? Mas a palavra do Senhor diz que o espírito ruim ele fica vagueando lá fora procurando outra casa vazia, mas em observação àquela que ele já estava. E se quando ele der essa volta e voltar para a casa que ele tinha saído e ela encontrar ela limpa, mas vazia, ele volta e ainda diz: vamos amiguinho, mas eu, toma mais 7. Aí vai 8. Imagina aí, se um espírito ruim já faz um estrago, tu imagina aí 8 dentro de tu, como é que fica? Graças a Deus que eu creio que aqui todos estão com o Espírito Santo. Mas imagine aí 8 espíritos ruins dentro de um ser humano, como é que fica? Fica ruim, meu irmão, não fica bom não. Coisa que não fazia antes, passa a fazer. Ah, mas nunca bebeu, entrou os 8, depois de um tempo começa a beber. Ah, mas nunca fumou, entrou os 8, depois de um tempo começa. É assim, é efeito dominó. E depois que esses 8 ficam muito tempo, diácono Zacarias, o que acontece? Os 8 abrem a porta para a legião. E aí a legião entra e a legião é pior do que os 8. Aí você imagina aí uma pessoa que já estava ruim com 8 e entrando numa legião. Porque uma legião, a palavra do Senhor diz que, se eu não me engano, é quase 2.000 ou 6, né? De 2 a 6 mil. Aí você imagina aí, uma legião é de 2 a 6 mil demônios, com mais 8. A situação dessa pessoa não é boa. Então não ache que Deus é brinquedo, nem brinque com a cara de Deus. Ele sabe do teu íntimo. Ele sabe se você quer ou não quer. E tem uma coisa, se Deus olhar pro teu coração, não é o que o pulso sangue não, viu? A alma. Se ele olhar pro teu coração e ver que tu tá brincando com a cara dele, ele faz só isso aqui, ó. Tirar a mão. E quando ele tirar a mão, meu filho, o círculo da proteção quebrou e você tá por conta própria. E aí, se você tiver de ser martirizado lá fora, você vai ser. É que nem a palavra do Senhor diz: enquanto está no arraial, tem proteção, tem cobertura de Deus. Mas se você coloca o pé para fora do arraial, você está descoberto e sem proteção. É aqui dentro, não é lá fora. Jesus, ele chama, ele continua chamando. Por enquanto ele é advogado, mas entenda que ele já está às portas. E as portas, quem está abrindo, ele está entrando. E quem não está abrindo, ele também está, ó, batendo a poeira dos pés e saindo. Não negue a ele aqui, porque se negar ele aqui naquele grande dia, tu vai dizer: Pai, eu preguei no teu nome, Senhor Jesus, eu preguei no teu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Vem uma palavra dura. Quem quer receber uma palavra dura dessa? Eu não quero. Eu quero receber uma palavra. Vem, que os braços estão abertos. A tua casa já está pronta. Vem ceiar comigo. É isso que eu quero. Ceiar na grande ceia com o nosso Senhor Jesus Cristo. O cego Bartimeu, ele recebeu de braços abertos o nosso Senhor Jesus Cristo e foi salvo. Nós temos que tomar por exemplo o cego Bartimeu. Ele recebeu a cura dele. E eu profetizo nesta noite curas e milagres na vida daqueles que estão pedindo. E não só profetizo cura física nem mental, mas também espiritual, porque tem muitos precisando, necessitando de uma cura espiritual. E eu profetizo curas e milagres no nome de Jesus. E quem recebeu essa palavra, bata a palma e glorifica a Deus. E aqui eu já sou grata à minha rica oportunidade e peço